Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Você me ouve? Claro, tô ouvindo. Tô ajeitando aqui Ai, que o bom. fone. Então tá bom. Estou ajeitando aqui. Muito Uhum, boa noite, Sérgio. boa noite. Muito boa noite. Ó, eu estava Hum, super ansiosa por essa conversa. Depois daquela descrição que você colocou ali, eu estava super ansiosa. Então, ó, primeiro eu queria te dar, assim, super boa noite. Seja muito bem-vindo. Você é muito querido. Teu texto, ele é um dos mais diferentes aqui, um dos mais encantadores por conta da construção. Então, assim, obrigada por ter topado todo esse processo, por estar junto, por dar a mão, por tudo. E cortou um pouquinho. Você tá carregando aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a internet aqui tá boa. Tua internet não. Ih, caiu. Ih, caiu, gente. Vou esperar ele voltar, tá bem? Pra convidá-lo. Ai, que pena. Normal, acontece. Super acontece. Deixa eu até abrir aqui. Ainda não. Ainda não voltou, gente. Tô aqui na expectativa do retorno. Não, ainda não. Sérgio, cadê você? Ainda não, gente. Ainda não voltou. Oi, Maite, querida. Gente, será que aconteceu alguma coisa com a internet do Sérgio? Que não voltou? Agora vai. Oi, acho que agora foi. Agora vai. Não me Alô? larga aqui sozinha, não. Não, pois é porque um amigo meu falou que pelo 3G ele fica melhor. Peraí, isso. Ele falou que pelo 3G, o 3G fica melhor. E aí é melhor do que no Wi-Fi. Só que aí o 3G meu não tá funcionando. Eu botei no Wi-Fi mesmo. Vamos ver se funciona Não, agora. vamos. Bora. Bora no Wi-Fi, que aqui vai no Wi-Fi. É, na Uhum, verdade, bom, sei lá, que de uhum, vez em quando vai no 3G, porque eu esqueço de pôr o Wi-Fi, enfim, vai uhum, que vai. Repito, uhum. repito. Tua descrição para essa live no Facebook fez com que eu parasse e falasse, gente do céu, é encantador escrevendo até um recadinho no Facebook. Então, Obrigado. assim, sério, eu não quero falar nada nessa live, eu quero te ouvir a live inteira. Quero que você conte tudo, tudo. Quero que você fale da vida inteira, de Uhum, você, da escrita, desse livro, dos títulos, das referências, tudo. Quero te ouvir assim, 1 hora sem parar. tá Dizem bom. bem. Você tinha começado a falar sobre o meu livro, não foi isso? Aí só que eu não ouvi. Tem como tu falar de novo? Claro, Ah, estava falando aqui que de hum, todos os livros que estão passando aqui, a gente tem alguns que são experimentais e poesia concreta e tal, mas o teu tem uma estrutura muito peculiar, né? Fora a linguagem, ele tem toda essa estrutura de prosa poética, então, e o lance dos títulos e tudo mais, então ele difere mesmo de tudo que está sendo produzido nesse momento. Então, eu queria que você falasse principalmente dessa estrutura tá.
né, dessa escolha dessa estrutura, para que todo mundo fique ciente, assim, desse tom que ele tem, né, dessa maneira como ele foi feito, e que você começasse por aí. Tá. Então, para eu poder falar, eu só vou lembrar sobre uma, uma coisa peculiar. Na época, eu não tinha Insta, né? Eu fiz esse Insta tem o quê? 2 semanas, eu acho. E aí, na época, um amigo meu, o Medeiros, que também foi selecionado pela Urutau, ele comentou comigo, ele falou assim, pô, a Urutau tá fazendo uma chamada, eu já conheci a editora de vocês pelo Facebook. Aí eu falei assim, pô, beleza, eu vou ter um material aqui, eu já tinha um material, quer dizer, na verdade eu não tinha terminado o Valdênia Go ainda, faltava um texto do Valdênia Go. E aí eu falei assim, bem, eu vou terminar esse texto, né? Vou fechar esse texto e aí vou mandar para ele. Só que como era uma chamada de poesia e o livro, como você disse, é uma prosa poética, eu não imaginei que ele se encaixasse na chamada, né? Eu pensei que seria só poesia no sentido mais que a gente costuma conhecer, né? O verso, né? O título, o verso e tudo isso. E aí eu falei assim, ah, beleza, mas eu vou mandar, né? Não custava nada eu me arriscar. E aí mandei, e aí vocês me selecionaram. Eu falei, ah, beleza. Eu adorei, gostei, fiquei satisfeitíssimo com isso. E aí eu falei, bem, agora vamos ver como é que vai ficar. E aí veio, né, rolou isso foi antes da pandemia, né, da quarentena. E aí o Thiago conversou com a gente, falou sobre a estratégia e tudo mais, né, para aqueles que quisessem aceitar. Eu falei, vou tentar. E dei sorte, bati a segunda meta essa semana. Então o livro está conseguindo, né, o financiamento está conseguindo atingir as metas aí. Enfim, o Valdênia Go foi um livro que eu comecei a escrever ano passado, né? E aí comecei a escrever ele no passado. Eu não tinha muita ideia do que, eu nunca não tenho muita ideia do que eu vou escrever não, tá? Eu simplesmente sento, as coisas vão aparecendo para mim e eu vou colocando em prática. O Valdênia Go eu comecei a escrever foi ano passado. Eu tinha escrito na verdade fiz referência aos livros que eu já tinha escrito, né? O Valdênia Go vai ser o 6º livro que eu vou publicar. E aí eu pensei, bem, eu queria escrever uma coisa que ainda não tivesse escrito nos outros livros que eu tinha publicado, né? Ou nos outros livros que eu ainda estava escrevendo. E aí a intenção foi essa, né? De pegar um conjunto de alguns textos que eu já tinha pensado, e a partir disso produzir o Valdênia Go. Ele foi acontecendo, né? E aí eu queria colocar essa multiplicidade de vozes que ele tem. Ele é muito polifônico, né? São muitas vozes passando ali. Cada texto tem uma voz diferente. E colocar nesse sentido, né? Uma dificuldade que eu tenho para fazer isso, colocar um viés feminino dentro dessa questão aí, né? Assim, a minha maneira de encarar a poesia é da seguinte forma. Eu falo através daqueles que não possuem vozes, né? Daqueles que não podem falar ou que não deveriam falar, né? Então, entra na minha poesia os marginalizados, né? Aqueles que estão fora das esferas sociais, né? Aqueles que estão fora dos estratos, quer dizer, estão dentro, mas estão lá embaixo, né? Como se quase não existissem. E essas pequenas existências aparecem, pingando, né? Fluindo e faiscando dentro da minha obra. Sempre foi isso, né? Então, e aí eu pego o contexto do subúrbio do Rio de Janeiro, mas eu nunca tento pensar, eu gosto de muito frisar isso, eu nunca tento pensar a questão sócio-histórica. Eu acho complicado isso, porque aí você vai entrar nos papéis sociais, você vai entrar nas determinações, no estado de coisas, e aí eu gosto, isso é muito sólido, né? A gente vive numa sociedade muito sólida, né? A sociedade capitalista é muito sólida, né? Ela é materialmente sólida, né? Ela gosta de deixar tudo a par, tudo separadinho, né? Tudo ordenado, e a partir daí a gente vai poder pensar as discussões, né? A gente tem um ponto fixo. As nossas discussões políticas, existenciais, elas têm que partir de um ponto fixo. Mas esse ponto fixo, ele é anterior às nossas relações. Isso é um problema. E aí que eu entro, que eu acho que a poesia, a arte, ela vai desfazer esse ponto físico e vai dizer o seguinte, são pelas relações que vai acontecer a vida, né? E ele não necessariamente precisa de um pressuposto, de um ponto fixo lá atrás para nos dizer uma origem, uma terra natal, um território originário. Essas coisas não me interessam.
né? Eu acredito na relação. E aí, a partir daí, eu fui escrevendo Valdênia Gu nessa polifonia de vozes aí que é esse livro. Né? Mais ou menos isso. Quer que eu E é fale mais sobre... incrível. Quero, primeiro quero que você fale, ó, porque você deu um outro título. Eu tô até, é a primeira vez que eu tô com o livro aberto aqui, porque normalmente eu faço a leitura e fico ali com os versos e tal. E o Sim, teu livro, ele é muito peculiar. Ele é muito peculiar. Então, quando você coloca um subtítulo para o teu livro, que são as anunciações aqui da Rainha Incendiada, eu já parei tudo, falei, parei tudo, tem que ler isso aqui, tem que descobrir tudo, de onde vem isso, que raio é isso, quero saber tudo. Então, assim, não só pelo título, mas pela escolha sonora de tudo que você trouxe. Então, assim, é muito encantador, é muito legal. Fala desse subtítulo ou desse outro título, né? Por que dessa Rainha Incendiada? Eu vi que depois você coloca aqui claro, Nação Zumbi, né? Você faz aqui uma referência. E aí, eu vou pedir para você ler, para você explicar primeiro, porque a gente tem aí as duas partes, né? Eu adoro a segunda parte, adoro essa segunda parte por tudo, assim, Fragmentos em Suspenso é uma uhum, belezura. Então eu queria que você falasse dessa divisão tá. e, é, e assim, é, existe essa peculiaridade de vários títulos que você deu, fora esses dois que abrem Subtítulos. Exato, né? Então a gente tem várias outras possibilidades. Manda bala, fala pra gente assim, por que isso? E quando você fala dessas relações, essa coisa do subúrbio que você traz assim, é uma super. A gente vai se colocando ali o tempo inteiro, né? Eu gosto disso também. Fala dos subtítulos que você escolheu aqui, tudo. Fala dessa rainha incendiada. Eu acho que você pode até falar um pouquinho mais. Quando você fala dessas relações, eu acho que você pode deixar mais claro essa coisa assim. É que é muito bonitinho, né? As coisas que você vai trazendo, assim, da fimose ali. Você traz uma. Sabe assim, a menina ali na sacada, não sei o quê. Tudo assim, tenta explicar Ah, assim, primeiro as divisões, os subtítulos, manda bala. Ó, primeiro que agora você está me falando que esse é o sexto livro publicado, depois você podia fazer eu comecei assim, comecei assado, e para esse livro estar aqui, tem aí um prazo razoável de tempo. Me fala se você está produzindo outras coisas, outros projetos, manda bala. tá, eu vou tentar mais ou menos me caminhar pelo que você perguntou. A rainha, o subtítulo A Rainha Incendiada, né? Anunciações da Rainha Incendiada, eu Sim. peguei do Revelações do Príncipe do Fogo, que é um livro totalmente inaceitável hoje em dia, né? O que acontece? Esse livro é do Febrônio Índio do Brasil. Esse cara ele é um, ele foi um psicopata que existiu nos anos 20, não sei se você já ouviu falar. Esse Febrônio, ele era um personagem que se tornou ele se tornou um personagem, uma lenda popular, né? Quando as crianças, né, no Brasil, né, é, ficavam, né, arteiras, teimosas, não queriam, mal criadas, não queriam, tipo assim, não estavam fazendo alguma arteirice. A mãe, o pai dizia, ó, o Febrônio tá chegando. E o Febrônio foi uma figura muito estranha, muito esquisita, porque ao mesmo tempo ele era um cara que ele tinha um embasamento é, meio que, vamos colocar assim, subcultural, sabe? Ele era um cara que tinha uma ideia de religiosidade completamente diferente, né? Uma coisa totalmente derramada, né? Tirando essa coisa é, unicentral, né? Que o cristianismo traz pra gente. E aí ele pega esse cristianismo, ele meio que pluraliza ele, né? Ele derrama, joga ele para as bordas, e aí ele vai criando uma espécie de teologia submunda, assim, muito estranha, né? Muito doida, assim, muito louca. E o livro é muito louco, né? Eu consegui esse livro, né? Acho que tem um cara no Nordeste que ele tinha uma versão dele, e aí ele meio que xeroca e faz uma versão meio clandestina, e eu comprei eu comprei pelo Mercado Livre. E aí ele me vendeu, eu comentei com o cara, até que a edição é bonitinha, até tem ela aqui, depois eu procuro aqui. E aí eu comecei a ler esse livro foi um espanto para mim, porque dizem que quando ele publicou esse livro, o Febrônio, ele vendia ele na rua.
não sei, se eu não me engano, na Ouvidora, ali no centro da cidade, isso nos anos 20. E dois caras conhecidos nossos, né, conhecidos assim da literatura, da antropologia, do pensamento brasileiro, compraram. O Sérgio Buarque de Holanda e o Mário, não sei se foi o Mário ou o Oswaldo de Andrade. Um dos dois compraram o livro também. Passaram, né, que eles eram de São Paulo, deviam estar aqui no Rio, e compraram o livro na mão dele. E esse livro, se eu não me engano, aí eu não sei se foi o Mário ou o Oswald, esse livro, depois que morreu o Oswald ou o Mário, não lembro qual dos dois, estava na biblioteca perdido. E tinha anotações dele, do Oswald, do Mário, no livro. Né? Anotações sobre o livro, sobre né, o conceito, né, o conteúdo do livro. E essas anotações são fantásticas, os caras ficaram fascinados, né, pelo personagem, né? Mas ele é um personagem muito estranho, depois ele foi preso, enfim, morreu no manicômio. Ficou muito tempo preso, ele foi morrer velho, bem velho, já nos anos 70, 80, bem, ele sobreviveu bastante tempo dentro de uma instituição, a gente sabe, principalmente no Brasil, complicado. Ele sobreviveu. E aí eu lendo esse livro, eu falei, pô, acho que vou colocar um subtítulo na Valdênia. E aí o subtítulo nasceu assim, né? Eu falei, bem, tem o Príncipe do Fogo, tem que ter a Rainha Incendiada, né? E aí eu fui e coloquei esse subtítulo. E a divisão foi o seguinte: esse Cápsula de Catástrofe, são né, são duas partes do livro, a Cápsula de Catástrofe e o Fragmentos em Suspenso. O Cápsula de Catástrofe, ele já era um livro em andamento. Na verdade, não era um livro, era um texto em andamento. Né? Vamos dizer assim, não tinha uma ideia para um livro, era um texto que eu fui escrevendo. E aí, quando veio o projeto, né, quando apareceu para mim o projeto Valdênia Agô, né, o livro para mim, em sua inteireza, né, em sua unidade, eu pensei, bem, eu acho que esse Cápsula de Catástrofe está meio solto aí, vou colocar. E o Fragmento Suspenso também foi um livro que eu fiz um livretinho na época, lá no começo, nos primórdios de 2012, 2013, eu não lembro. 2013. E eu lancei esse livro também, esse livretinho, né? Foi um livretinho. E aí eu fui mexendo, né, nesses meus textos, porque o que acontece? Eu escrevia muito quando eu era mais jovem, assim, né? Meio que hoje eu sou muito criterioso. Hoje em dia eu não consigo escrever 2 parágrafos por dia. No máximo um parágrafo ou, sei lá, 5, 6 versos. Eu não consigo mais do que isso. Fiquei muito criterioso, perfeccionista. Mas antes eu escrevia demais, em demasia. Escrevia em papel, andava com papel. A gente não tinha celular ainda, né? Assim. E aí eu escrevia em papel, enfim. Eu andava com os caderninhos que eu mesmo montava. E aí eu escrevia muito isso, né? As pessoas que me conheciam na época viam, né? Eu ficava no cantinho escrevendo, anotando. Então, o Valdênia Agô, ele, nesse sentido, eu fui montando esse livro. Né? Ele foi montando ele, fui escrevendo ele, fui trazendo esses textos à tona. E aí, eu tenho um problema com muitas coisas que tem hoje em dia. Vou falar isso com bastante minuciosamente, com tranquilidade, para não gerar polêmica. Porque eu queria escrever sobre essa questão do Valdênia Agô e sobre essa multiplicidade de mulheres, né? Mas de uma maneira que fosse minha e que, mesmo que se uma mulher lesse e dissesse que não tinha nada a ver com mulher alguma, não importasse para mim. Porque a questão aqui não é um lugar de fala, mas é uma experimentação. Para mim, literatura é experimentação. Eu não consigo pensar em literatura que não fosse experimentação. E aí não tem nada a ver com viver. Também eu quero frisar isso. Não tem nada a ver diretamente com vivência particular de vida. Eu não estou falando da minha pessoa. A minha pessoa, uma pessoa é aquilo lá que você viu no Facebook. É aquela coisa brincalhona de humor, meu palhaço. É aquelas besteiras que eu falo, costumo falar besteira no dia a dia. Mas em literatura, eu gosto de trazer uma experimentação que eu chamaria de impessoal, né? E isso não é algo meu, né? É algo que muitos pensadores contemporâneos, principalmente os franceses, o Deleuze, o Guattari, o Foucault, vão falar sobre essa impessoalidade e que essa impessoalidade que nos atravessa, mas ela se diferencia da nossa vivência pessoal. Então, eu queria trazer isso para mim. Obviamente, eu fui criado por muitas mulheres. Né? Minha família é composta de muitas e muitas mulheres, muito mais mulher do que homem. Os homens da minha família morrem muito cedo, né? Eles têm essa coisa de morrer cedo e muito rápido. Então, não tinha tanto homem. Então, já não nascia tanto homem, os que tinham já morreram, né?
Então, ficou muito mais mulheres do que homens na minha família. E aí tem a questão da minha vivência, aí posso entrar agora com a minha pessoalidade, tem a questão da minha vivência que eu tive, né, na infância, né, e outra coisa que eu quero deixar frisado também, para poder entrar no Valdênia Agô. A minha infância foi muito rica, né, foi uma infância muito feliz, muito alegre, a infância foi maravilhosa, eu vim no subúrbio do Rio de Janeiro, que era quase um idílio dentro desse mundo chamado Brasil, né? Sempre falo que os quatro corações do Brasil é a Amazônia, o sertão, o subúrbio carioca e o recôncavo baiano. São os quatro corações do Brasil. Os outros três eu não fui ainda, eu quero ir um dia. Mas pelo menos eu fui nascido e criado no subúrbio do Rio. O subúrbio do Rio, obviamente, mudou, né? Virou refém de uma violência muito sólida, né? Muito unitária, muito monocromática. Mas eu consegui ainda pegar, né? Eu nasci em 82, peguei aquele finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que era esse subúrbio ainda muito gasoso, muito líquido e muito maravilhoso, né? Das crianças brincando no paralelepípedo, jogando bola de gude, soltando pipa, e como eu era um moleque muito de rua, né? Vivia na rua. Então, toda essa experimentação que passa pela minha vida, e principalmente a minha relação que eu tive de infância com as mulheres, né, sendo criado por mulheres, fui criado pela minha avó. Minha mãe é solteira, era mãe solteira, se separou do meu pai, tinha 4 anos, então ela tinha que trabalhar para prover, né, a casa, vamos dizer assim. E minha avó, ela que me criava junto com meu padrinho. Muito inteligente. Tá me ouvindo? Tem um problema aí. Sérgio, tá cortando um pouquinho. Tá Cortou um cortando? pouquinho da tua fala. Cortou só ó, a partir assim do momento dessa referência masculina, né? Ali dessa convivência, aí cortou um pedacinho. Tá. Então, meu padrinho foi essa relação, essa experiência, a minha presença masculina na minha vida, né? Então ele me ensinou muita coisa. Ele é um cara que tinha uma agilidade, né? Uma astuciosidade. Era muito astucioso, muito inteligente, embora tivesse pouco estudo, né? Começou a trabalhar cedo, então ele me passou muito isso. Mas no geral eu fui criado por essas mulheres e também essa minha infância essa minha infância é uma espécie de fonte inesgotável de tudo que eu escrevo. Então, isso me facilitou para escrever o Valdênia Agô, e não só em relação à minha infância, em relação também à minha vivência conforme os anos foram se passando, minha relação com as próprias mulheres, né? É, a minha relação não só no sentido amoroso e íntimo com as mulheres, mas também com as outras mulheres que eu conheci, que eu não tive relação íntima, mas que eu conheci, enfim, seja através de qualquer coisa que foi acontecendo, foi se autoproduzindo, se costurando, foi se fiando, né, nesse vestido que vai se tornar esse livro chamado Valdênia Agô, né? E essa divisão, voltando ao que eu disse, né, para poder fechar essa questão da divisão que você me perguntou, a divisão tem muito a ver com a proposta do livro, né? De, eu acho que por mais que os textos estejam ali colocados aparentemente de maneira desordenada, existe não uma ordem, mas uma consistência, né? De, uma diferenciação entre a primeira e a segunda parte, vamos colocar dessa maneira. Então isso foi importante para mim também, porque eu queria que isso pudesse produzir essa diferença, né? Então por isso que eu dividi o Valdênia Agô em 2 partes. E aí é o meu 6º livro, né? Por uma editora que está sendo bem conhecida, né, no Brasil, assim, entre as editoras assim, desse mundo, porque o mundo literário a gente sabe disso, é muito fechado, né? Né, não é uma coisa muito em aberto, né? Geralmente o Brasil cresceu muito ali, parece. Eu estou falando de maneira bem intuitiva, tá? Que eu não sei sobre estatística nem nada disso não. Mas assim, me parece que no Brasil as pessoas começaram a ler mais, né? Principalmente os jovens. Mas geralmente é uma literatura infanto-juvenil, enfim, uma literatura mais chamativa, no sentido fácil, de fácil entendimento, né? De fácil ordenação. E aí, mesmo assim, as editoras cresceram com isso, muitos escritores, muitos poetas, né?
dá para se ver, né? Tem muita gente escrevendo agora, nesse momento, no país. E aí o Valdênio Agô está sendo o meu 6º livro e vai ser o primeiro livro que vai ser por uma editora assim, que tem uma grande importância nesse mercado, né? Nesse meio, né? Vamos dizer assim. E, obviamente, que o Valdênio Agô, ele é uma extensão dos outros livros. Eu gosto de uma maneira quando fala, né? Tá cortando, tá? Então, um pouquinho só. Ele é uma extensão dos demais, dos outros livros, né? Dos anteriores. Isso. Como diz o Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira não, o Manuel de Barros. Ele fala o seguinte: o meu livro é repetição, todos os meus livros são repetição do primeiro livro. Se você leu, se não gostou de nenhum deles, não adianta ler, porque vai ser tudo a mesma coisa. Então é mais ou menos isso. Obviamente com a brincadeira que ele está falando, né? Mas assim, eu entendo o que ele está dizendo. É um projeto, né, que ele tem. Que esse projeto, de alguma maneira, tem uma comunicação entre os livros. E a mesma coisa na minha situação. Então, sendo o 6º livro, ele é uma extensão dos outros livros que eu tinha escrito anteriormente. Vou lembrar aqui de cabeça os 6. O Zona da Mata Eletrônica, eu lancei em 2011. É o meu primeiro livro. É um livro muito... É um livro muito... É o típico primeiro livro, né? Assim, muito solto, né? Muito violento, né? Tem as imagens muito fortes. Mas também tem muita imperícia no livro, né? Faltou muita perícia da minha parte para poder transformar ele num livro melhor. Mas eu gosto dele, o resultado é muita influência do Mangue Beat, do jazz. Inclusive tem um amigo meu aí, o Orlando, eu vi que ele entrou aí, ele que me passou essas influências, né? Do jazz, do Mangue Beat. E ele que falava, pô, cara, vamos trocar, você me dá aí umas referências de revista em quadrinho, de anime, de desenho animado, e eu te passo algumas referências minhas. Era essa brincadeira, né? Ele foi meu veterano na UERJ, né? Quando eu entrei na UERJ de Filosofia. E ele é um cara muito astucioso também, assim, conhece muita coisa de música, de literatura. E aí ele me passava algumas referências, eu também trocava com ele, porque eu também já tinha muita referência também, né? Eu entrei na UERJ velho, né? Tinha 24 anos. Assim, velho no sentido de, né, que as pessoas costumam fazer universidade. Fiquei muito tempo aqui fora, trabalhei, tentei ser militar, né? Essa era um objetivo, né, da juventude da minha época do subúrbio dos anos 90, ser militar para poder ter uma para ter uma estabilidade, né, essas coisas. Mas não consegui. Sempre fui ruim fazendo, sempre fui ruim esse negócio de concurso público, então nunca me dei bem. Mas foi uma tentativa aí, quando eu vi que eu já estava ficando velho, eu falei, bem, tem que fazer alguma coisa, tem que ter algum tipo de formação para poder continuar a minha vida. E eu consegui entrar para o UERJ. Eu gosto muito já gostava de filosofia. Fui fazer o UERJ e conheci ele. Então, toda essa gama de referência vai culminar no Zona da Mata Eletrônica, que é o meu primeiro livro, que tem essa influência do Mangue Beat e tudo mais, mas que tem muito subúrbio ali já, né? Tem muito ali a força do subúrbio passando ali, mas não da maneira que eu queria ainda não. Tem muita influência beat, né? Kerouac, do Ginsberg, do Burroughs, essa galera americana, né? Que influenciou a geração de poetas da minha época. E aí eu escrevi em 2015, mais ou menos uns 4 anos depois, eu lanço A Guerra de Plástico, que é mais ou menos uma espécie de Zona da Mata Eletrônica com mais perícia. Aí já estou muito mais afiado, já consigo lidar muito bem com o que eu queria, né, expressar. Né? Eu sempre falo que o autor não tem domínio sobre a obra. Esse negócio, não, porque eu tenho domínio, isso é besteira. Se você tem, então o livro é ruim. Eu sempre falo isso. O livro vai te levando. Né? O livro, não existe esse negócio de ter um livro ali prévio dentro de você e você vai produzir ele. Né? Ele vai se atualizar posteriormente. Ao contrário, o livro ele vai acontecendo junto contigo, ele vai sendo construído. E você vai sendo levado por ele, não o contrário. É o livro que te escolhe. É ele que vai te escolhendo, vai te absorvendo tudo, todo o resto à sua volta, muito mais do que você. Né? Por isso que eu falo que o livro não é biográfico. Eu não acredito em biografia. Então o livro tem que ser antibiográfico, tem que ser tudo aquilo que está em volta e que ignora você. Então, quando eu fui escrever A Guerra de Plástico, eu não digo que eu tinha um domínio sobre o que eu estava escrevendo, mas eu tinha mais perícia, né? Eu era mais certeiro, vamos colocar assim, né? Como se fosse um atirador e fosse mais certeiro. E dentro disso, eu consegui
publicar esse livro em 2015, uma certa satisfação. Mas eu digo que esses 2 livros foram anônimos. Todos os 5 livros, vamos dizer assim, meio que ficou no limbo, né? Não teve muita repercussão. Então, pessoas gostaram, chegaram a falar comigo, mas ficou por isso mesmo. E aí, em 2017, eu participava nesse meio tempo, né? Eu tinha feito a Guerra de Plástico. E aí, em 2017, não, antes, na verdade, um ano antes, em 2016, eu escrevi o Joilson, que é a pedra angular da minha literatura. Né? E aí é onde que eu realmente crio, é onde aparece o meu estilo para mim, e aí eu falo, bem, agora isso aí que eu quero escrever. E aí eu abandono as referências, eu quebro com todas as referências que eu tinha, e eu vou escrever um livro que eu pelo menos acho, eu sempre digo isso, né, porque não tem que ter modéstia muito quando se escreve, não. Se tiver, é porque tem algum problema. Mas, assim, eu digo que é um livro que eu acho que bem diferente de tudo que eu já li aqui, pelo menos contemporaneamente, dizendo aqui no Brasil. Então, é um livro que ele tem uma pegada, uma voz, um conjunto de vozes, um conjunto de paisagens, de forças cósmicas que eu não vi, pelo menos, no livro que eu tenha lido ou antes. É um livro bem, bem singular. E aí, quando eu terminei esse livro, eu lembro quando eu escrevi esse livro, foi em 2016, aqui no Rio de Janeiro, teve uma greve, não sei se você lembra, de 4 meses do estado do Rio de Janeiro. Né? Essa greve se estendeu por 4 meses. E aí, eu também, né, fiquei na greve, aproveitei o tempo que eu tinha, né, vago, né? Porque eu sou professor do estado. Né? E aí, como eu tive esses 4 meses de greve, eu aproveitei e falei, bem, eu vou escrever, né? Vou escrever, e aí, só que eu tenho um problema, que se eu fico em casa de bobeira, eu começo a perder noite de sono, então eu acabo dormindo de manhã, enfim, essas coisas. Nessa coisa de insônia, de dormir tarde, eu comecei a escrever o Joilson. Aí eu falei assim, porra, cara, vou escrever um livro, eu queria escrever um livro que não fosse mais aquele livro que tivesse essas referências que eu tenho, embora tenham me ajudado muito, eu não queria mais aquilo. E aí, o que eu posso escrever? E aí eu comecei a escrever sobre a Corizal, que é a minha rua, né? Tem uma menina que eu namorei que ela sempre dizia isso, né? Que a Corizal é meio mística, né? Ela sempre sentiu alguma coisa diferente quando vinha, e eu sempre achei mesmo, né? Mas eu precisei que ela me falasse isso para perceber que para entender que eu já percebia isso durante muito tempo. E aí comecei a falar sobre o bairro, mas e aí eu volto a dizer, essa minha a, a, a maneira como lido, a maneira como me expresso o bairro, o subúrbio, e o subúrbio não é com S. Se você reparou aí, nesse caso do Valdênia são 2 S, são 2 conceitos que eu tenho. Né? Tanto esse subúrbio com 2 S, cujo O final aí é um zero, não é um O, é um zero. Sim, é um Isso. zero, né? E o subúrbio da parte do Joilson é um subúrbio com C cedilha. Né? Subúrbio começa com C cedilha. São 2 conceitos em construção que eu ainda não sei muito o que vai dar e no que ele quer dizer, mas eu entendo intuitivamente o que significa esses 2 conceitos. E a partir disso eu vou traçando esses livros. E o Joilson foi o culpado, né? Tô até com ele aqui, vou mostrar aqui rapidinho para fazer uma propaganda. Aqui. Tá dando Claro, para ver? lógico. Tá dando para ver? Tá, Porque ficou tá. meio escurinho. Sobe só mais um pouquinho. Isso, porque daí a gente vê com a luz aqui. Ó, a capa é maravilhosa. Sim, sim. Aí Linda. o Mike que acabou de entrar aí, foi ele que desenhou a capa. E esse sol aqui é o quadro que tá lá atrás. Eu tô vendo. Então, eu ia até falar, cara, eu tô vendo algo. Escuta, a capa é maravilhosa mesmo. Sim, É sim. maravilhoso. O título e a capa ali, maravilhoso. Por qual editora? Quem que editou? Então, uma pequena editora de 2 camaradas meus que eu era do grupo deles de poesia no Facebook, e eles lançaram uma editora, só que tiveram um problema, enfim, por conta de muita coisa da vida pessoal deles. Um deles teve filho, uma filha, e aí a filha deles, se eu não me engano, ela teve um certo, acho que ela nasceu com um certo problema, não sei assim ao certo, né? Mas ele teve que começar se focar mais no trabalho para poder dar condições para a filhinha dele. E aí, enfim, ele não teve tempo de manter a editora, porque a ideia da editora era ser os 2, né, o John e o João, e manter essa editora.
Só que não deu certo, né? E, quer dizer, estão dizendo que vão tentar fazer isso em algum momento, mas eu comecei a escrever o Joe Wilson, e aí mandei para eles, e falei, cara, queria que vocês publicassem, e eles publicaram para essa editora, que é a CLAI, né? É uma sigla, né? Círculo, Círculo Literário Analítico Experimental, né? E aí eles lançaram esse livro, lançaram alguns livros, e um deles foi o Joe Wilson. Um lançamento bem modesto, sabe? Eu não teve lançamento mesmo, né? O livro chegou na minha casa, eu fui vendendo, distribuindo para quem tivesse interesse. Mas então foi uma coisa bem modesta de Wilson. E aí a capa foi desenhada pelo amigo meu, Mike, que ele desenhou a capa. Eu falei, cara, eu queria que tu desenhasse um cara. E aí mostrei mais ou menos uma foto que eu tinha de um personagem lá do Nordeste. Falei, cara, eu quero um cara agachado com um peão na mão, mais subúrbio do que isso, impossível. E aí ele desenhou a capa. Eu sempre conto essa história. Ele desenhou a capa. Não, desenhou o Joe Wilson, né? O personagem. E aí eu falei, pô, cara, é isso aí que eu quero. Ele, não, cara, não, mas eu vou terminar, porque ele é um puta de um designer, de um desenhista. Não, eu vou desenhar, vou melhorar ele, vou mandar no computador. Eu falei, que vai mandar computador, cara? Eu quero desse jeito aí, que vai mandar computador nada. Me dá esse desenho aqui. Eu tomei o desenho da mão dele, a gente fez o. A gente escaneou o desenho e passou o desenho para o computador. E aí depois ele ficou me mandando o desenho, cheio de. Ele todo cheio de tudo. Eu falei, não, Mike, eu não quero saber disso, não, cara. Não começa a fazer nada mexer no desenho, não. O desenho é aquele ali que eu quero. E aí foi essa capa aí. Muita gente não gostou da capa. Eu lembro que teve uma menina. E teve uma menina que é poeta, aí te conversando, aí, enfim, eu tava com um exemplar. Ela falou, pô, teu livro tem capa de desenho, capa de livro de infanto juvenil. Eu falei, é isso mesmo, mais ou menos por aí. É porque assim, a capa é uma armadilha, não quer dizer tanta coisa, né? Mas o Medeiros, né, que é um camarada meu também, que também, como disse, foi selecionado também pela Urutau, ele fala uma coisa, que ele falou de uma coisa dos meus livros que eu mesmo nunca tinha pensado. A questão da matéria. Então, o livro é matéria, né? O livro é uma extensão do real, da vida. Então, eu penso muito isso, a capa, né? O desenho da capa, a ideia, né? A dimensão do livro, o formato, penso tudo isso, né? Graficamente dizendo. Né? Talvez por conta né? Sou colecionador de revista em quadrinho, e capa de quadrinho ele é todo bonitinho, né? Toda bem delineada. Então, por conta disso, eu resolvi fazer dessa maneira. E aí saiu o Joe Wilson, e o Joe Wilson se tornou assim o livro base da minha literatura, do meu projeto literário, e aí eu continuei. E aí em 2018 ou 19, não lembro agora, eu lancei o Jaina, que é o começo de uma trilogia que eu chamo Trilogia da Criança-Ação, né? Que aí talvez seja a maior maturidade, assim, o ponto alto da maturidade da minha escrita mesmo. E o Valdênia Agô foi escrito nesse meio. Ele não faz parte desse projeto paralelo, mas ele foi escrito nesse meio. Eu acho que o Valdênia Agô também ele é bem maduro nesse sentido, assim, né? Ele, ao mesmo tempo, também, ele é muito, vamos dizer assim, eu acho que ele precisa ser um pouco mais lapidado, que está muito bruto ainda, né? Mas acho que isso é na hora da edição a gente vai conseguir resolver. Mas ele é um livro que tá, eu acho que tem uma maturidade muito forte dentro do que eu escrevo, né? Do que eu já escrevi. E tem essa polifonia de vozes assim, que é o que eu acho necessário dentro do que eu queria que ele aparecesse dentro desse livro. Então é isso, né? Minha literatura é o sexto livro, e o Valdênia Agô tem esse conjunto de camadas assim, né? De imagens que vão se imbricando, mundos que vão se imbricando, e vai nascendo o Valdênia Agô. É a Rainha Incendiada, é isso aí. Essa tua passagem inclusive essa tua percepção em relação à maturidade da tua escrita em momentos e conseguir olhar para as obras anteriores e para essa especificamente assim, primeiro que agora você vai ter que esse livro
preciso ler, preciso ler esse, preciso ler a referência desse livro que você comprou lá no Mercado Livre. Você vai ter que tirar uma cópia para mim, por favor. Eu tenho PDF, eu tenho PDF, te mando. Um PDF, por favor, porque você já criou aí toda uma expectativa. O lance da capa realmente é um momento, eu acho que de muito. É que aí você deu muita sorte de ter um desenho que calhou ali, que né, você já roubou o desenho antes de ficar pronto. Mas eu acho que a capa é sempre aqui, pelo menos, no Urutau, é um momento de muito desapego, porque é um momento de uma outra leitura. Então, quer dizer, a gente vai passando por, vou chamar de leituras especializadas, né? Então você pega uma revisora que vai lá e mexe do começo ao fim. Aí você pega o capista que vai lá e vai fazer a leitura dele. Então, assim, é um outro momento de desapego. E é engraçado você falar que tem poetas que olham e falam que não gostam da capa, ou que imaginam essa capa infanto-juvenil, ou seja lá o que for. Essas leituras uma parte desse corpo, né, que é o livro, elas são, assim, bem significativas, mas são bem marcantes. Mas aqui não vai dar para você roubar o desenho antes, tá bom? Não tem Não, pode jeito. deixar. Tem que Tá, tá esperar. bom, tá bom. Eu adorei a ideia de pegar o desenho e depois deixar o, o desenhista ali fazendo outras, Sim. outras opções, ajustando a obra dele. Mas adorei, achei isso sensacional, na verdade. É, eu queria, olha isso. A gente já está 45 minutos conversando, passou como se eu tivesse acabado de sentar aqui. É verdade. Sérgio, eu queria muito que você lesse alguma coisa pra gente, que você escolhesse um trecho sei lá, por qualquer motivo, você pode explicar pra gente por que você vai escolher esse trecho, é, por que ele te chama atenção, por que você. Agora, assim, eu peço pra Do você ler um Valdeir trecho, por Avô, que. Isso. Você tem ele aberto aí? É vou fácil ligar pra você aqui. pegar? É, vou Ligue, tentar. tem que estar tranquilo. Aham. Faz a parte 2. O Vitor, tô ansiosa pela tua aqui, enquanto o Sérgio abre aqui. Gente, vocês têm, assim, sensacional, ó. É, a gente tem aqui, tô lendo aqui, vou chamar de desligar, tá? Porque tá desligar aqui, o pessoal aqui todo. Então, assim, liga. Eu queria muito que você lesse um pedacinho pra gente, porque eu queria muito ouvir essa prosa pela tua voz. Primeiro, porque o sotaque é uma coisa impressionante, né? Mas para ter o teu tom mesmo. Porque aqui eu crio né, com a minha linguagem, mas eu queria muito que tivesse o teu tom. É uma pena que as pessoas não conseguem visualizar isso Uhum. por conta da tua escolha das maiúsculas, essa coisa do subúrbio escrito de maneira distinta e sequencial. Então, assim, existe um. Cara, olha, eu não conheço as tuas outras. Agora eu tô sabendo que é o sexto livro, Uhum. mas esse é impressionante. É uma estrutura muito outra, muito outra, e é inteligentíssima, é uma estrutura muito inteligente. Manda bala, porque olha, eu tô aqui lendo, né? Quando você começa assim, e eu vou parando, assim, ó, por exemplo, tô aqui, ó, no torresmo mastigado, doendo das mandíbulas, eu quero ouvir com o teu tom. Vê se você consegue abrir um pedacinho aí. Tá, eu tô E tentando aqui. Vamos ver que esse meu computador aqui, eu vai coloquei, tranquilo, eu coloquei a vai internet tem um pouquinho tranquilo. tempo, mais ou menos tem um mês que eu coloquei essa internet aqui em casa. E aí o meu computador toda hora fica atualizando, né? A gente, quando precisa, ele atualiza. Deixa eu só botar aqui, mas acho que vai dar certo. Vamos ver. Vai dar certo. Aí. Não, então, falando de você, pegando esse gancho aí que você estava dizendo, é, da, essa coisa do ponto, né? A gente já está tão acostumado com essa estrutura hierárquica é, bivúnica, né? Bionívoca da própria linguagem, né? E isso também é uma questão, né? A gente não pode produzir, né? Escrever poesia, né? Como se você escrevesse um, uma, sei lá, um relato no jornal, qualquer coisa que seja. Eu sempre digo isso, você tem que ter muito cuidado, porque ele, assim, todo livro, ele é um risco, né? Você pode dar errado, né? Você entra nele, é um risco muito. Eu vou colocar isso fazendo uma analogia com um livro que eu estava meio que eu terminei de ler, vamos dizer assim, que é o Moby Dick, do Melville. Cara, em todo momento do livro, o Ahab, que é o capitão do barco lá, esqueci o nome agora do barco, o cara, ele
não tem outra existência a não ser correr atrás lá do bicho da Moby Dick que arrancou a perna dele. E aí essa loucura, esse devaneio, esse delírio que vai agarrando ele cada vez que passa, né, dentro do livro, e o cara, o que ele faz durante essa transição, durante essa viagem, para poder convencer os outros marinheiros marujos para ir com ele atrás do Moby Dick é fascinante, né? O cara simplesmente cria uma espécie de terra flutuante no oceano, totalmente à deriva, e aquele emaranhado de marujos, né, que eram né, de vários povos diferentes, né? Não era só americanos que estavam ali, enfim, aborígene, enfim, africano. E aí o cara simplesmente cria uma outra terra, né? Uma terra flutuante que ela vai em uma deriva. E essa loucura, né? Esse devaneio, né? Essa coisa que a gente que os nossos projetos de solidez, né? Socialmente dizendo, não dão conta, é isso que é literatura. Se você pega, se a literatura serve para fazer uma representatividade da realidade, a gente não precisava de livro. A gente podia ler jornal, estava suficiente. Via jornal nacional, estava todo mundo feliz. O livro não é para isso. O Kafka fala isso. O livro, eu gosto muito dessa coisa do Kafka, que ele fala o seguinte, o livro tem que ser um machado que quebra, né, racha o oceano congelado que existe dentro de nós. Né? É como a morte de alguém que a gente ama muito, mais do que a nós mesmos. Né? É como se te pegar a Nute e jogar numa floresta cheia de fera, inseto virulento, né? Que você pode morrer a qualquer momento. Isso que o livro tem que projetar na gente. Então, eu tenho essa ligação muito, muito cósmica, sagrada e, ao mesmo tempo, com essa imagem, né, da literatura. Assim. Então, é o que eu penso sobre literatura. Então, não dá para escrever literatura como se escreve... Como eu disse, né? Como você não pode usar a linguagem comum para poder escrever literatura. Ou você pode usar essa linguagem e fazer ela fluir, né? Deixar ela fluida para que você possa transformar isso num livro. Então, para mim, isso é literatura. Isso é impressionante. Você comentou algo, enquanto você vai achando aí o trecho, você comentou algo a respeito do... Vai tranquilo, vai tranquilo. Você comentou algo sobre o mercado editorial e agora você está trazendo um outro ponto aí, que você vem todo banhado nas referências e tudo, mas você trouxe um outro ponto a respeito do que é produzir literatura e de como isso é olhado. O nicho ainda do mercado editorial ainda tem essa coisa de o que vai ser aprovado, do que não vai, se tem erros ortográficos, se não tem, se errou uma concordância, se não errou, ainda se estabelece esse tipo de coisa nítida e de maneira clara aí nas curadorias que aparecem. Então, assim, a gente ainda precisa desapegar de um monte de coisa para ter essa sensação de rachadura mesmo, né? Isso é literatura, estamos aí, estamos jogados aí. Mas eu acho que ainda existe uma coisa que os próprios poetas precisam acreditar nisso, para fugir um pouco daquela estrutura, para fugir um pouco dos mesmos temas, por N razões. Então, assim, olhar para o teu livro, eu nem estou falando do texto, não estou falando nada, estou falando do visual, olhar para o teu livro, olhar para ele, ele é um desenho outro. E ele assim, é tão nítido isso, porque a gente já se depara com... Não é uma prosa, não está ali em versos, ele não tem rima, mas ao mesmo tempo ele é extremamente sonoro. Aí acho que você também vai. Ele é extremamente sonoro, o que provoca uma revolução mesmo na leitura. Então, assim, olha, rapaz... Sabe o que é estranho? Manda bala aí, vai. Vê se acha alguma coisa pra gente ler aí. O que você escolheu? Conseguiu abrir? Tô tentando aqui, cara, porque esse Word... Vai. uma hora ele vai abrir, já tá abrindo aqui. Então, o que acontece? Já tá empolgado, né? Eu devia ter pedido antes, na verdade, esqueci. É que você começou a contar tudo, eu fiquei tão interessada no que você estava dizendo, acabei por esquecer. Mas assim, eu acho que você podia, enquanto tá abrindo aí, que você falou todo desse eu não vou chamar de lugar de fala, tá? Porque não é o que cabe. Mas desse viés, desse olhar feminino, né? Da importância desse olhar feminino. Por que você decidiu que tivesse... Tem várias vozes, é totalmente polifônico, mas por que esse olhar feminino especificamente? Assim, tudo bem que você já contou toda a sua relação com as mulheres e tudo mais, mas
Quando você citou isso, você citou com uma certa preocupação, inclusive. Fala um pouco mais dessa parte, eu acho que é importante. Eu não tenho preocupação, não. É porque eu sou um homem grávido, eu acho. De vez em quando eu tenho contração no meu ventre, e aí eu tenho que escrever com uma mulher. É isso. Não sei, é a única explicação que eu tenho. Por É, aí, melhor justificativo. e aí, por ser um homem grávido, eu escrevo com uma mulher. E aí, é isso. E aí, enfim, o lugar de fala cai por terra nesse sentido, né? Assim, me perdoe as pessoas que Não, acreditam o lugar nisso. de fala não caiu por terra, não. Caiu no teu útero aí, que tá aí, né? Tá Isso vibrando. é porque Lindo. eu esqueci o nome dele. Eu não sei falar o outro idioma, então eu tenho que citar os caras e falar que eu não sei o nome dele. Na verdade, eu sei, mas eu não vou falar. Ele tem um cineasta francês que ele fala isso. É o Robert Bresson. Agora, acho que eu consegui falar bem. Ele fala o seguinte, ele fala, eu não sei, aí eu pergunto de literatura, de cinema para ele, o que é o teu cinema? Ele, cara, eu não sei explicar. Mas fala sobre os seus filmes. Ele fala, não sei, é que nem quando eu sou assaltado, eu não sei reagir a um assalto. Não tem explicação. É isso, assim. Assim, eu consigo falar da minha literatura e tal, mas eu acho que eu sou a pior pessoa para falar da minha literatura, né? Porque aí entra a minha personalidade sempre, e não é bom, né? Mas assim, eu tento, da minha maneira reduzida, né? Esse arremedo de falar, eu consegui abrir. E aí eu falo dessa maneira, assim, né? Eu uso algum termo que eu, enfim, não tem muita explicação para poder explicar em relação à minha própria literatura. Então, quando você falou dessa mulher, a única maneira que eu tenho para poder explicar isso é dessa maneira, não tem outra. Assim. E a melhor de todas. E tá mais do que bem explicado, não precisa mais que isso. Aliás, que bela explicação dada aqui, né? Tá lindo, Uhum. imagina. E aí? Eu consegui. Vou lá. Então manda, Eu peguei um texto vai. muito que eu gosto muito, até assim, que ele é pequenininho, tá? Para a gente poder Tá. facilitar aqui a nossa vida. Deixa eu só me ajeitar aqui. Por incrível que pareça, eu tô ficando meio cego já, né? Acho que é a idade, né? Não enxergo tão bem nada, não. Vou lá, pode ser? Tá conseguindo ver? Tá. Era por longe, no aceso da alvorada, que insistentemente quereríamos alcançar com os pés, ou mesmo lançar nosso hálito vestido de manhã incendiada. Edilane tinha os olhos de anis perto da estiagem, com gosto de mato molhado. Tudo incompleto, mesmo a ineficiência que víamos pela janela. É que havia as máquinas desabotoadas e o pai, que nunca tivemos, falou mesmo o seguinte: não tem jeito, nada funciona, nem mesmo nuvem, nada de chuva. Edilane corou perto dos andames com calor de faíscas, coberta de Maria Padilha, e sonhos de cipó cintilavam caramelados ao longo de seus lábios, você tremulando, ciscando e girando, teu cheiro de morena entumecida entrou nos devaneios. Eu poderia anotar as imagens escapulindo metros abaixo, perto dos viadutos escalenos e odor de vinagre qualquer cozinha de pilares, inclusive a sua e sua filha com o nome de trovoadas rachando barrancos. Edilane, não me deste teus gestos, por isso busquei através das paredes acetinadas, olhos carimbados, o corpo profuso, cheio, derretendo em seu cabelo molhado pela chuva. Você não me deu nada que não houvesse apenas um amanhã, pernas nervosas, tatos com cãibra, e não é nada nem pé antepé, mas só quero a ti assim, descosturada. É isso. Eu imagino uma mulher falando para outra quando eu li esse texto, então. E eu já falei isso aqui Uhum, para outros poetas. Eu acho que o que está faltando é um audiolivro. Não dá mais para ter só o texto, não. Porque a voz de vocês é uma coisa uhum. que é impressionante. Eu É acho minha, impressionante. eu acho minha voz muito boa. Inclusive, eu li um texto de um amigo meu, o Medeiros, né? Mais uma vez, ele me pediu para poder ler um texto dele, para ele poder, até por conta do financiamento. Só que eu falei para ele, cara, eu não sei ler muito bem, não. Aí ele falou, não, eu fiz aqui um videozinho para ele e falou que tá bom, mas eu não gosto de ler, né? Não, a dicção eu acho meio ruim. A minha voz é até razoavelmente boa, mas eu mesmo lendo não é tão bom, não. Eu acho, pelo menos. Eu Você repito que às está vezes eu erro. enganadíssimo. Tem uma cadência, uma coisa lindíssima no tom da tua leitura. Para com isso, uma delícia de ouvir, uma delícia. E ó, foi para mim foi uma Uhum. super conversa. É o momento mais marcante aí das minhas últimas conversas, essa coisa de ter um útero vibrando aí.
E foi a Sim, melhor sim, justificativa. sim. Sérgio, a gente está, né, muito no nosso finalzinho. Eu Tá queria bom. muito te agradecer Ok. por essa noite, por essa conversa, por ter contextualizado tudo. Você está me devendo vários PDFs. Me manda tudo, quero Te mando conhecer sim. tudo que você Eu tenho sim. produziu. Tá bom. Eu queria de verdade dizer que é o livro, até o momento que eu tive contato aqui, é o livro que tem a estrutura mais de todas, né? Então, assim, eu queria te parabenizar mesmo por tudo isso e por dizer que, assim, sou tua fã. Tá bom, Sou tua obrigado. fã. Tá bom. Tá bom, obrigado. Eu te mando sim, eu te mando os outros livros, eu tenho os PDFs. E assim, fico muito satisfeito que a Urutau tenha selecionado esse livro, porque eu gosto muito desse livro. É um livro muito especial para mim. Eu acho assim, né? Já tem uma quantidade razoável de livros. Alguns são, né, com filho, né? Não sei, não tenho filho, mas eu posso estar falando um monte de besteira agora, mas assim, eu tenho os preferidos e tenho os que não são tão preferidos. Quem te ama, quem te gosta. Mas o Valdênio Agota, acho que está no meu sangue, assim. É um livro que eu gosto, que ele pega todo o subúrbio anos 80, 90 que eu vivi, que eu convivi, baile funk, porrada, briga. Eu acho que, por mais que eu tenha. Eu não tenho. Eu digo que eu não tenho, não tenho orgulho nenhum sobre isso. Tenho, na verdade. Mentira, eu tenho orgulho sim. E, mas eu acho que isso é importante que apareça, assim, que essa força viva, né? Eu gosto que o Piva fala isso, o Roberto Piva ele fala uma coisa muito bonita, que nos meus versos a força dos meninos da Funabem apareçam nos meus versos. Então é isso, né? Mas sem contextualização social, sem ativismo, não, que apareça a força viva mesmo. Não importa que não tenha nome nenhum, sabe? Que apareça e que desapareça, como é o nosso planeta Terra, né? Que faz as coisas aparecerem e desaparecerem e não tá nem aí para nossa história. É isso. Reforço. Sou tua fã. Tá bom, querido. Mesmo. Somos aqui, a Urupau é. Sérgio, Tá bom. muito boa noite. Muito Boa noite para obrigada. você Gente que também. estava aqui. O Medeiros perguntou, e a Grazi já respondeu, mas fica gravada a live, fica aqui no, Uhum. no IGTV Uhum. aqui da Uhum. Brutal, tem o link no YouTube depois, tá tudo por aí. Obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Muito boa noite, gente. Tchau para Boa vocês. noite. Sérgio, Tchau. até. Tá bom, querido. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau, querido. tchau. Tchau.